Olá! No vídeo de hoje você vai entender como a neurociência e a psicologia social explicam por que o olhar de um animal é capaz de atravessar camadas de dor, onde a medicina e o julgamento humano muitas vezes não conseguem chegar. Nós vamos analisar por que a nossa mente é uma fábrica de autocríticas e como o vínculo com seres que não possuem o conceito de fracasso pode reprogramar o nosso sistema de recompensa e a nossa identidade. Através da impressionante história de superação de James Bowen e do gato Bob, nós vamos mergulhar nos mecanismos da ocitocina, na regulação emocional, por responsabilidade e entender por que cuidar de uma vida pode ser a estratégia mais sofisticada para salvar a sua própria. Maravilhoso ter você aqui de volta. Seja bem-vindo ao canal Laboratório da Vida, Ciência e Bem-Estar. Eu sou Cleilton Carvalho, professor de Humanas. Inicialmente, convido você a conhecer ou a relembrar a história do inglês James Bowen e do gato Bob. Londres, 2007. O inverno é rigoroso e as ruas são implacáveis. James Bowen é um jovem de 27 anos que vive à margem da sociedade. Ele dorme em alojamentos precários e passa o dia tocando violão nas calçadas, tentando assim juntar moedas para a sua próxima refeição e para também sustentar o seu vício em heroína que o consumia bem mais. James era o que chamamos de morto-vivo social. Ele não tinha laços, não tinha propósito e o mais grave, ele não tinha esperança. Até que, em uma noite qualquer, ele encontra um gato alaranjado, ferido e faminto, abandonado no corredor do prédio. James, que mal tinha para si, resolve compartilhar o que tinha com o gato. No momento em que James decide cuidar do gato, se aproxima, o cérebro dele faz um deslocamento, saindo do que a neurociência chama de circuito de ruminação, onde aquela mensagem de fracassado, fica martelando dia, noite, dia. Ele sai desse circuito e vai para o sistema de cuidado, onde a crítica autodestrutiva é desativada. Então ele decide cuidar e, sem saber, ele começa a cuidar de si mesmo de uma forma fantástica. A intenção de James era cuidar do animal e soltá-lo nas ruas. Mas Bob, que foi o nome que o James deu para ele, tinha outros planos. Quando no dia seguinte James saiu para trabalhar, o Bob, gato, o seguiu e James achou engraçado. James entrou no ônibus. O gato também entrou no ônibus. E o gato pulou e ficou no seu ombro, imóvel. Até o momento em que ele tocava violão na praça, o gato permanecia no seu ombro. É exatamente nesse momento em que o James está ali tocando o seu violão para o público e o Bob imóvel ali no seu ombro, às vezes andando de um lado para o outro, que a história deixa de ser a história de um homem e seu animal de estimação para iniciar um processo de reumanização. Todos os dias, o James estava ali tocando violão. E qual era o cenário? As pessoas passavam do outro lado, olhando de canto de olho, com nojo, com desprezo. Alguém já olhou para você com desprezo? Então você sabe o que é. E ele continuava ali tocando, mesmo com aquelas mensagens negativas. Mas agora, com o Bob no seu ombro, o cenário mudou. As pessoas passaram a olhar diretamente para ele, mas em vez de olhar de medo, como se ele representasse uma ameaça, agora era olhar de admiração, olhar de curiosidade. E elas passaram a atravessar a rua, vindo ouvi-lo tocar. E ficavam curiosas. Quem é esse gato? Como é o nome dele? Passaram a interagir com James, que foi maravilhoso. James voltou a sorrir. Sobre esse fato, a neurociência traz o conceito de neurônios espelho. Em outros termos, as pessoas que se aproximaram do James sinalizavam para ele que ele não era mais uma ameaça, era alguém capaz de cuidar e ser amado. Óbvio, James fazia essa releitura e ele, por isso que ele olhava para o Bob e sorria. Em seu cérebro estava acontecendo uma explosão de dopamina que vinha dessa relação afetiva, não mais de uma substância que o destruía dia a dia. O James ainda teria que vencer a parte mais crítica
e pesada da sua vida, que era a sua dependência de heroína. E nos seus relatos, ele atribui a essa relação, atribui ao Bob o fato dele encontrar forças para vencer a heroína. Como é que a ciência explica o fato dele ter encontrado forças? Todo dependente químico em estado de abstinência aumenta automaticamente a sensação de medo, de estresse e de ansiedade. A ciência nos mostra que esse hormônio, ocitocina, liberado pelo toque, pelo vínculo com o animal, compete com os receptores de estresse e ansiedade. No auge da crise de abstinência, o contato físico com o Bob funcionava como ansiolítico natural. Bob estabilizava os níveis de cortisol de James, permitindo que o córtex pré-frontal dele, a parte racional, retomasse o controle sobre o impulso da droga. O James venceu o pior caos que ele já enfrentou na vida, as ruas. Se tornou escritor de um best-seller e até fizeram um filme com a sua história com o Bob, que muita gente conhece. Mas o Laboratório da Vida quer passar a seguinte mensagem para você. Para consertarmos a nossa mente, muitas vezes nós precisamos de um coração que não use palavras, não imponha condições e, acima de tudo, não saiba o que é preconceito. Existe um silêncio que diz tudo. É quando você chega em casa e o mundo lá fora, com toda a sua pressa, finalmente desacelera. A neurociência diz que é química, mas o coração sabe que é encontro. No toque de um pelo, no brilho de um olhar, nossas batidas se alinham e o estresse se dissolve. É um cuidado que não se mede. Enquanto você ensina sobre o mundo, eles te ensinam sobre o agora, sobre a alegria de ser aceito exatamente como você é. Esse laço que cura feridas invisíveis e transforma a casa em um abrigo de paz é a prova de que o amor é o melhor remédio que existe. No fim, a gente descobre, cuidar de um pet é, na verdade, deixar que eles cuidem da gente. Se você tem um pet que num olhar diz que você é o centro do universo dele, como eu aqui tenho o Logo e a Valentina, comente, coloque aí o nome do seu pet, coloque como você o conheceu, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Olha, beijo no coração.